E a gente volta a falar sobre o Dia do Trabalhador, que foi instituído há 100 anos aqui no Brasil. Para saber o que mudou nesse período e as perspectivas do mercado de trabalho em um mundo cada vez mais digital, nós vamos conversar agora com o Eduardo Pastore, que é consultor e advogado trabalhista. Eduardo, obrigado por participar aqui do nosso jornal em pleno feriado, mas o assunto é urgente. Eu comecei te apresentando fazendo um arco de tempo, né? A celebração do Dia do Trabalho, ela é secular. Mas olhando daqui para frente, a gente está às portas da quarta revolução industrial. Alguns outros países já estão experimentando isso na prática. O Japão, a Coreia do Sul, a China, em alguns lugares da Europa Ocidental. Me parece que o Brasil, de novo, está vendo o bonde passar, o bonde da história passando ao largo e esperando ele chegar na nossa estação. Quando a gente fala de revolução industrial, sempre tem um medo, né? As máquinas vão tomar o lugar dos homens. Isso se discute desde a primeira revolução industrial, lá no século XVIII. Mas o que a gente aprende com a história é que essas mudanças acabam com mercados de trabalho, com postos de trabalho, de fato, mas abrem muitos outros. Esse aqui tem um componente novo, a inteligência artificial. A gente pode respirar tranquilo, as máquinas não vão organizar uma revolução, vão tirar o trabalho dos humanos, vai haver novos postos e lugar para todo mundo trabalhar? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Marcelo. Olha, obrigado aqui mais uma vez pelo gentil convite. Marcelo, essa é uma das perguntas que vale aí $1 milhão, viu? Quem conseguir responder essa indagação vai ficar bem. Mas porque os desafios são muito grandes, né? Como você muito bem colocou, a grande revolução que está se implementando e que nós estamos no início dela, inclusive, é da inteligência artificial. Mas existe uma característica sintomática, Marcelo, dessa revolução, dessa quarta ou quinta revolução, como alguns colocam, com as outras revoluções que antecederam essa. A grande característica desse novo mundo do trabalho que se desenha está calcado em dois pilares, basicamente, na questão da educação e qualificação. Foi assim que aconteceu com as outras revoluções, onde a humanidade, os trabalhadores, tiveram que, para se adequar ao que estava se apresentando, os trabalhadores da humanidade precisou rapidamente se qualificar e se educar para entender como é que as novas tecnologias, como é que as novas tecnologias estavam se apresentando na época. Está acontecendo a mesma coisa aqui. Esse momento que a gente vive é muito parecido com o que aconteceu lá atrás, Marcelo. É a educação e a qualificação que vão dar um norte para nós entendermos melhor como é que a inteligência artificial, por exemplo, é ela que vai criar muitos empregos e vai destruir muitos empregos, como é que os humanos vão se adaptar a essa criação e destruição de empregos. Eduardo, uma feliz coincidência, parte da minha vida acadêmica foi estudar justamente essa transição de revoluções industriais e essa quarta ou quinta que a gente está vivendo agora. Eu me deparei com números assustadores e uma realidade curiosa, para usar um eufemismo, né? Às vezes, grandes centros de produção de mão de obra altamente qualificada no Brasil, eu vou citar a mais famosa delas, por exemplo, o Senai, não consegue fechar uma turma porque não tem gente ou pré-qualificada ou interessada, por exemplo, para estudar robótica, para estudar desenvolvimento de software. Você falou de educação e nós estamos falando de um guarda-chuva muito amplo. Vem lá atrás desde a pré-escola. A gente tem um longo trabalho a fazer. Os sul-coreanos fizeram isso muito bem, mais recentemente os chineses, de uma revolução educacional. Ainda dá tempo? O que a gente tem que fazer? Eu vou usar uma expressão que apareceu ao longo do nosso jornal aqui, fuga de cérebros, né? As poucas pessoas muito bem qualificadas, às vezes, recebem ofertas no exterior e levam essa qualificação, levam seu talento para fora do Brasil. E a gente, de novo, fica à mercê. O que a gente pode fazer, e aí é a grande pergunta, talvez de $2 milhões agora, Eduardo, num curto espaço de tempo, para mudar um pouco essa realidade? Como é que a gente cria mão de obra especializada, intelectualizada aqui no Brasil? Esse que é o desafio, Marcelo. A Coreia do Sul, a China, que são dois países que são expoentes naquilo que precisa ser feito, elas promoveram essa verdadeira revolução, elas começaram com essa revolução há 100 anos atrás. Então, se nós quisermos mudar isso, nós vamos ter que começar imediatamente com a nossa revolução na educação, que infelizmente
o ensino básico, fundamental e até ensino superior ainda é muito deficiente no Brasil, Marcelo. E é esse que é o nosso calcanhar de Aquiles. Como é que nós vamos absorver essa nova tecnologia que está entrando de uma maneira velozmente no mercado de trabalho com a mão de obra pouco qualificada? E começa onde a qualificação da mão de obra? No ensino fundamental, no ensino médio, no ensino básico. Então, Marcelo, nós precisamos fazer uma lição de casa que nós não estamos fazendo, que praticamente nenhum dos governos até hoje aqui se interessaram muito em fazer. É investir pesadamente na qualificação dos nossos jovens, numa ponta, e criar estímulos, centros de estudos e oportunidades para retenção dos nossos cérebros que já estão devidamente qualificados e formados e que estão sendo buscados, que estão indo para o exterior. Então, nós temos um grande desafio que é atuar nas duas pontas, viu, Marcelo? Qualificar a mão de obra jovem e reter a mão de obra já qualificada, que não é muito ainda, para que ela não migre, para que ela não vá para um outro país, concorrente, inclusive, do Brasil. Então, esses são os desafios dos governos em geral, e em especial o governo brasileiro. Nós temos aqui, enquanto Estado, não é nem política de governo, isso é política de Estado, investir pesadamente na educação para reter a mão de obra, não deixá-la fugir, e qualificar essa mão de obra nova que está vindo aqui, que está entrando no mercado de trabalho. Agora, como fazer isso, Marcelo? Me parece que tem um caminho onde nós podemos encaixar a questão da educação vinculada com a outra ponta da demanda. Como é que a educação, como é que você consegue formar indivíduos que estão conectados com as empresas e com as demandas específicas para reter essa mão de obra no médio, curto e longo prazo? Me parece que a qualificação da mão de obra vai ter que caminhar por aqui. É olhar para essa qualificação voltada para a demanda, para as empresas, para aquilo que as empresas precisam especificamente em termos de mão de obra qualificada, para usar rapidamente essa mão de obra aqui no Brasil, não deixar que ela vá para outro país. Bom, a minha conversa com o Eduardo Pastore teve perguntas simples, mas cujas respostas são muito complexas. Eduardo, obrigado pela tua paciência, obrigado aí pelo tempo que você dividiu com a gente. Esse assunto ainda requer muito debate, a gente deve contar com a sua participação aqui em uma próxima oportunidade no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez. Bom restinho de feriado. Eu que agradeço. Obrigado.